Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. A Fraternidade a Caminho da Luz tem a alegria de convidar você para mais um momento de estudo, reflexão e crescimento espiritual sobre a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme esclarece Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos abrir nossos corações com humildade e sinceridade, permitindo que a mensagem do Cristo nos alcance onde mais necessitamos. Que cada palavra estudada seja luz em nossos pensamentos, consolo para nossas dores e direção segura para nossos passos. Que esse momento ele seja de aprendizado, mas também de transformação interior, porque estudar o Evangelho é, acima de tudo, aprender a vivê-lo. E para iniciarmos nossos trabalhos, elevemos o nosso pensamento em prece, rogando a intercessão amorosa do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos para juntos nós compartilharmos o entendimento do Evangelho, nós que falamos daqui diretamente do Centro Espírita A Caminho da Luz, Mauriti, Ceará. Nós hoje vamos continuar refletindo sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 25, intitulado por A Melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera, por vezes, dos vossos corações, e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, externua-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Como vocês já perceberam, os espíritos eles vêm nos falar de vários e de todos os assuntos possíveis, porque o Evangelho de Jesus Cristo, a vida moral do Cristo, fala sobre todos os assuntos terrenos que a gente vai vivenciar na Terra. Engana-se quem acha que o Evangelho de Jesus Cristo, a vida moral do Cristo, é algo utópico, é algo fora da realidade. Muito pelo contrário. Ele é atemporal. Ele traz pra gente o problema conforme o contexto que nós estamos vivendo. Ele traz para o tempo que nós estamos vivendo as problemáticas que nós estamos vivendo. Se você parar para refletir, você vai ver que tudo que é moral, tudo que nos traz reflexão moral está no Evangelho. E como vocês perceberam no início desse Evangelho, ele vem nos falar daquela melancolia que nos aflige em determinados momentos da nossa vida.
Tem gente que acha que está em depressão, entrando em depressão quando se encontra nesse momento. É aquele momento em que bate uma tristeza que você não sabe o porquê, não sabe de onde vem. Aquele momento que você olha para o horizonte, olha para uma árvore, para um determinado local e você fica se perguntando o porquê da nossa existência. E você fica com saudade de algo que você não sabe o que é, mas que você tem uma saudade profunda. Isso é o momento em que o espírito fala mais alto do que o corpo. Este momento que você vive é o momento em que o espírito sente a falta de casa. Quando você está em viagem e chega num determinado momento dessa viagem, por melhor que ela seja, por mais graciosa que ela seja, mas mesmo você em meio a tanta felicidade, mesmo assim, você se pega com saudade de casa, não é assim? Você se pega olhando para algo e dizendo como eu queria estar em casa nesse momento, na minha cama, tomando meu café e fazendo as minhas coisas. Do mesmo jeito, é o nosso espírito. Em dado determinado momento na nossa existência, vai bater a melancolia, vai bater a saudade de casa, porque o espírito sabe, nosso corpo não, mas o espírito sabe que a terra não é a nossa casa eterna, não é a nossa morada definitiva, que nós estamos aqui em uma viagem, em uma passagem, e aí o espírito sente a vontade de estar em casa novamente. Quando bater essa tristeza, saiba disso. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito e todos os homens. Mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus nos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais. Seja em vos desvoltando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, vede os cuidados, as inquietações, os desgostos, se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Genevre, Bordeaux. Nos diz esse próximo parágrafo que a gente acabou de ler, esse próximo item que a gente acabou de ler, é que geralmente nos acomete essa melancolia quando nós estamos com algum problema. Quando as dificuldades, quando as aflições da vida nos encontram. Quando é o momento de pagar aquilo que eu estou devendo. Aí sim, bate algo que você diz, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que tudo isso está acontecendo? Mas os espíritos vêm nos trazer a esperança de uma vida futura. E vêm nos dizer que é neste momento que eu preciso confiar que a dor e a tristeza não acomete só a mim. As dificuldades da Terra não vai procurar só a mim, porque a gente tende a pensar que somente eu sofro, que somente eu tenho dificuldades quando eu estou passando por dificuldades. Os espíritos vêm nos dizer que calma, vai passar. Calma, vai chegar o outro lado. E que você precisa manter a calma para passar por isso, porque é necessário você passar. Então você precisa entender e compreender que o importante de tudo isso não é sentir a melancolia, mas é passar por essa melancolia sem se deixar levar, afundar por ela. Quando é que a melancolia se torna um pisca-alerta para ter cuidado e não entrar numa depressão? Quando é tão profunda que você perde o sentido da sua vida. Então, você compreender que você passa por dificuldades e que essas dificuldades irão passar, você não está se deixando levar. É normal ficar melancólico. É normal ficar um pouco triste, um pouco confuso, querendo compreender o que está acontecendo. Porque a gente nunca aceita sofrer, né? Dói muito. As perguntas vêm constantemente. Principalmente quando a gente não está devendo nessa vida. Quando a gente tem tentado fazer o possível para fazer as coisas certas. Mas dói muito. O que a gente tem que entender é isso. Senhor, eu não compreendo, mas eu aceito a dificuldade. E eu espero essa dificuldade passar. Então, no momento da tempestade, baixa a cabeça e deixa passar, porque vai vir a abundância depois. Porque, como já dizia Maria de Nazaré para Chico Xavier, tudo passa. Tudo tem seu tempo e seu propósito.
é do espírito humano. Todos nós temos esse momento. O que nós não podemos é nos afundar nessa melancolia, porque eu preciso estar na Terra, envolvida por esse corpo que me foi dado, passar por as dificuldades para alcançar o outro grau da minha evolução. Esse foi o nosso estudo de hoje sobre a melancolia. Se você acha algo a mais, se você tem algo mais, acrescente aí nos comentários, deixa o seu gostei, segue o canal A Caminho da Fraternidade para que a gente consiga chegar a outras pessoas. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos para juntos nós compartilharmos o entendimento do Evangelho. Nós que falamos daqui diretamente do Centro Espírita A Caminho da Luz, Mauriti, Ceará. Nós hoje vamos continuar refletindo sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 25, intitulado por A Melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera, por vezes, dos vossos corações, e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, externua-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Como vocês já perceberam, os espíritos eles vêm nos falar de vários e de todos os assuntos possíveis, porque o Evangelho de Jesus Cristo, a vida moral do Cristo, fala sobre todos os assuntos terrenos que a gente vai vivenciar na Terra. Engana-se quem acha que o Evangelho de Jesus Cristo, a vida moral do Cristo, é algo utópico, é algo fora da realidade. Muito pelo contrário. Ele é atemporal. Ele traz pra gente o problema conforme o contexto que nós estamos vivendo. Ele traz para o tempo que nós estamos vivendo as problemáticas que nós estamos vivendo. Se você parar para refletir, você vai ver que tudo que é moral, tudo que nos traz reflexão moral, está no Evangelho. E como vocês perceberam no início desse Evangelho, ele vem nos falar daquela melancolia que nos aflige em determinados momentos da nossa vida. Tem gente que acha que está em depressão, entrando em depressão quando se encontra nesse momento. É aquele momento em que bate uma tristeza que você não sabe o porquê, não sabe de onde vem. Aquele momento que você olha para o horizonte, olha para uma árvore, para um determinado local e você fica se perguntando o porquê da nossa existência. E você fica com saudade de algo que você não sabe o que é, mas que você tem uma saudade profunda. Isso é o momento em que o espírito fala mais alto do que o corpo. Este momento que você vive é o momento em que o espírito sente a falta de casa. Quando você está em viagem e chega num determinado momento dessa viagem, por melhor que ela seja, por mais graciosa que ela seja, mas mesmo você em meio a tanta felicidade, mesmo assim, você se pega com saudade de casa, não é assim? Você se pega olhando para algo e dizendo como eu queria estar em casa nesse momento, na minha cama, tomando meu café e fazendo as minhas coisas. Do mesmo jeito, é o nosso espírito. Em dado determinado momento na nossa existência, vai bater a melancolia, vai bater a saudade de casa, porque o espírito sabe, nosso corpo não, mas o espírito sabe que a terra não é a nossa casa eterna, não é a nossa morada definitiva, que nós estamos aqui em uma viagem, em uma passagem, e aí o espírito sente a vontade de estar em casa novamente. Quando bater essa tristeza, saiba disso. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito e todos os homens. Mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus nos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais. Seja em vos desvoltando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova vede os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Nos diz
esse próximo parágrafo que a gente acabou de ler, esse próximo item que a gente acabou de ler, é que geralmente nos acomete essa melancolia quando nós estamos com algum problema. Quando as dificuldades, quando as aflições da vida nos encontram. Quando é o momento de pagar aquilo que eu estou devendo. Aí sim, bate algo que você diz, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que tudo isso está acontecendo? Mas os Espíritos vêm nos trazer a esperança de uma vida futura. E vêm nos dizer que é neste momento que eu preciso confiar que a dor e a tristeza não acomete só a mim. As dificuldades da Terra não vai procurar só a mim, porque a gente tende a pensar que somente eu sofro, que somente eu tenho dificuldades quando eu estou passando por dificuldades. Os Espíritos vêm nos dizer que calma, vai passar. Calma, vai chegar o outro lado. E que você precisa manter a calma para passar por isso, porque é necessário você passar. Então você precisa entender e compreender que o importante de tudo isso não é sentir a melancolia, mas é passar por essa melancolia sem se deixar levar, afundar por ela. Quando é que a melancolia se torna um pisca-alerta para ter cuidado e não entrar numa depressão? Quando é tão profunda que você perde o sentido da sua vida. Então, você compreender que você passa por dificuldades e que essas dificuldades irão passar, você não está se deixando levar. É normal ficar melancólico. É normal ficar um pouco triste, um pouco confuso, querendo compreender o que está acontecendo. Porque a gente nunca aceita sofrer, né? Dói muito. As perguntas vêm constantemente. Principalmente quando a gente não está devendo nessa vida. Quando a gente tem tentado fazer o possível para fazer as coisas certas. Mas dói muito. O que a gente tem que entender é isso. Senhor, eu não compreendo, mas eu aceito a dificuldade. E eu espero essa dificuldade passar. Então, no momento da tempestade, baixa a cabeça e deixa passar. Porque vai vir a abundância depois. Porque, como já dizia Maria de Nazaré para Chico Xavier, tudo passa. Tudo tem seu tempo e seu propósito. É do espírito humano. Todos nós temos esse momento. O que nós não podemos é nos afundar nessa melancolia. Porque eu preciso estar na Terra, envolvida por esse corpo que me foi dado, passar por as dificuldades para alcançar o outro grau da minha evolução. Esse foi o nosso estudo de hoje sobre a melancolia. Se você acha algo a mais, se você tem algo mais, acrescente aí nos comentários, deixa o seu gostei, segue o canal A Caminho da Fraternidade para que a gente consiga chegar a outras pessoas. Neste momento, agradecemos a todos que participaram do nosso estudo até aqui. Pedimos nesse momento que o amado Mestre Jesus possa adentrar a casa de cada um de vocês, levando a luz do amor, da verdade e da paz. Que os ensinamentos de hoje se façam presentes no nosso dia a dia, para que possamos a cada dia mais sermos melhores. Obrigada, Jesus, hoje e sempre.